Boa noite. Boa noite a todos que me escutam. Me faço audível por todos. Não se turbe o vosso coração. Eu quero começar esse monólogo desta noite com essa frase. Está lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede em mim também. Palavras do Cristo. Crede em mim também. Quando Jesus recomendou aos seus discípulos para que não se turbasse os seus corações, literalmente, ele estava dizendo: parem de se sentir perturbados. Ou, mais ou menos assim, tenham mais fé. Acreditem na providência divina e acreditem em mim também, porque é assim que ele se pronunciou. Jesus pronunciou essas palavras quando ele estava dando as últimas instruções aos seus discípulos antes da sua prisão e da sua posterior crucificação, né? Naquele dia, ele estava reunido com os seus principais seguidores para aquela refeição tradicional da festa de Páscoa, ou aquilo que todos conhecem hoje como sendo, ficou conhecido como sendo a Santa Ceia, ou a Última Ceia, né? Que aconteceu na noite em que ele foi traído por Judas, conforme está escrito lá no Evangelho de João. Bom, seus teólogos aí, né, os seus estudiosos da Bíblia, alguns deles defendem a tese de que essa frase, não se turbe o vosso coração, tem o mesmo significado de não fiquem perturbados. Não fiquem perturbados. Entretanto, a tradução correta do hebraico para o grego e o próprio contexto em que elas foram pronunciadas ali por Jesus, invariavelmente apontam para um outro significado, que embora se valham da mesma palavra, elas podem ser traduzidas diferente, porque em vez de não fiquem perturbados, porque parece que está dando uma corrigenda, a tradução fica assim, a tradução correta: não se perturbem mais. É diferente, porque você já perturbou, então não se perturbem mais. Então, dessa forma, essa expressão ela vai enfatizar o caráter consolador, né, de Jesus, das suas palavras. E nesses dias atuais, tão cheios de apreensões, de angústias, essas palavras ressoam no tempo, no espaço, caem nos corações como um bálsamo capaz de atenuar os mais profundos medos. Então eu volto lá. Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus e creiam em mim também. Acreditem em Deus, mas acreditem no Cristo, porque Cristo é o caminho que leva a Deus. Então, a expectativa de uma grande guerra em qualquer dos mundos, não é só no planeta Terra, movimenta toda a corte crística que está espalhada aí entre as muitas moradas da casa do Pai, né? Movimenta tudo. Então, aqui nessa Via Láctea, né, o comando crístico mobiliza todos os seus emissários em todos os mundos, né? Sempre que há alguma ameaça de algum mundo com esse tipo de conflito, todos se mobilizam no sentido de aconselhar, de intuir,
de orientar os responsáveis pelas decisões que podem ou não detonar o conflito. Um conflito como este agora, que é de proporções mundiais. De um lado, duas grandes potências, né? Rússia e China, porque a Bolívia não conta. E do outro lado, a Europa, com todos os seus aliados. E no meio, os indecisos. Aqueles que ficam esperando quem é que está se saindo melhor para poder tomar partido. Esses são os piores. Né? Por outro lado, esses mesmos seres celestiais, sob o comando do Cristo, eles se preparam no sentido de trazer aos planetas ou às colônias, como vocês conhecem, né? Colônias espirituais, como vocês conhecem, eles vão lá nesses mundos e preparam esses mundos para receber esse grande contingente de vítimas, como disse o Hans ainda há pouco. Vítimas da violência, vítimas da alienação, do grande tumulto que se abala sobre o mundo, como nós estamos vendo lá na preleção do Eusébio nesse exato momento. Então, não há uma só entidade que não se sinta consternada diante da iminente possibilidade de um disparo que se constitua no estopim para uma reação em cadeia. Vocês acham que não nos atingiria aqui no espaço cósmico? Atingiria. Olha a mensagem do Seta Branca. Uma árvore que é cortada lá na Amazônia, ela se faz sentir em qualquer outro mundo. Onde está o seu Deva? Porque cada árvore tem um Deva responsável por ele. Esse Deva não é da Terra, muitas vezes ele é de outros mundos. É o espírito daquela árvore. Então nós estamos consternados, nós estamos tristes com essa alienação que chegou ao planeta e que foi por nós trabalhada nesses últimos 2 anos. Todos os trabalhos nós temos feito essa retórica, né, da alienação em que o homem chegou, dos perigos da violência, preparando suas mentes, preparando seus corações, e estamos aí assistindo atônitos a essas discussões nada diplomáticas dos seus governantes, que defendem os seus próprios interesses, principalmente os seus interesses de ordem econômica, em detrimento de todo o bem-estar da humanidade. Porque o bem-estar da humanidade, no caso dessas discussões antidiplomáticas, é secundária, quando deveria ser a prioridade absoluta. Se trabalha a diplomacia enviando mais armas, se trabalha a diplomacia enviando mais tanques de guerra, né? Mas voltando ao que Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Ele está dizendo isso a quem? Ele está dizendo isso a toda a população de Jerusalém? Não. Ele está dizendo isso aos seus discípulos, aos seus seguidores, aqueles que acreditam nele. Ele está dizendo isso hoje, a vocês. Na noite em que ele pronunciou essas palavras, ele estava celebrando aquela que ia ser a última Páscoa da sua permanência aqui na Terra, ou a última ceia antes do seu martírio. Ele tinha muitos motivos para aproveitar aquele momento, para passar o máximo de sabedoria, de entendimento e principalmente de consolo. Nessa mesma noite, ele também anunciou que seria traído por um dos seus mais fiéis escudeiros. E isso causou uma grande comoção nos corações daqueles discípulos, daqueles homens que eram homens robustos, homens, de certa forma, até ignorantes. E eles ficaram cheios de emoções confusas.
E eles se perguntavam entre si qual deles seria capaz de trair o mestre. Quem seria capaz de trair o mestre? Será que não estaria ocorrendo a mesma coisa nos dias de hoje? Considerando naturalmente o tempo, né, as circunstâncias, as culturas dos diversos povos totalmente diferentes, mas levando em consideração o pano de fundo dessa grande peça encenada pela humanidade, não seriam os mesmos acontecimentos? Imaginem vocês, o Cristo, de um lado, Pôncio Pilatos, de outro, a turba ignorante. Mesma coisa. De um lado está a humanidade, do outro está o sistema. E no meio está a espiritualidade tentando influenciar esses dois lados, demover dessa ideia insana. Não estaria Jesus aqui representando a paz? Cercado dos seus amigos, que supostamente defendem essa mesma paz, mas que de outro lado tem um Judas, né, que a título de defender também a paz, é capaz de esmagá-la, de aprisioná-la, de torturá-la e por fim martirizá-la até a morte? Vocês não conseguem ver dessa forma? Pensem comigo. A Rússia é um país que, pela política, pelo sistema, eles não têm fé. Eles não acreditam em nada. Eles são, como eles denominam, cientifistas, porque hoje eles defendem a crença nos EBs, por incrível que pareça, entidades biológicas extraterrenas. A maioria dessas entidades que os visitam, que estão com eles, não são entidades do comando de Tacharan. Portanto, são entidades que não prestam contas dos seus atos. Muitos já foram expulsos do planeta, mas outros estão aqui porque estão protegidos pela própria humanidade. A Rússia, ela prega uma ideologia ortodoxa do modo deles, né? Mas nós não podemos generalizar porque existem as pessoas que praticam as suas crenças ainda que, de certa forma, escondido. Por mais que a cortina de ferro tenha caído, existe um certo temor de ir contra o que o sistema prega, né? Então, a peça encenada hoje pela humanidade é a mesma do tempo do Cristo. Embora tivessem os homens, né, oportunidade de reescrever esse texto e de criar um novo fim para essa história, né? Então, naquela reunião de Jesus, percebe-se que seus discípulos estavam extremamente confusos, angustiados, diante da terrível expectativa do sofrimento e morte do Cristo e temendo por eles próprios, porque eles sabiam que se o seu mestre tinha sido preso e que ia ser crucificado, claro que sobraria para eles, que eles também seriam perseguidos. Então eles temiam por eles mesmos, eles estavam apreensivos. Eles, ao mesmo tempo que estavam apreensivos, que estavam medrosos, que estavam confusos por saber quem é que seria o traidor, ao mesmo tempo eles se sentiam envergonhados por reconhecerem que ainda eram detentores de pouca fé. E isso Jesus decretou para eles: ó homens de pouca fé, até quando estarei convosco? Até quando, né, vos aliviarei? Então eles perceberam que eles tinham pouca fé, que eles ainda eram detentores de orgulho, de vaidade, de egoísmo. Mas os homens de hoje, não, eles não reconhecem, né? Aqueles homens daquela época, eles estavam perplexos pelo fato de Jesus ter anunciado que havia entre eles um traidor.
e que um outro o negaria 3 vezes, e que todos eles seriam perseguidos por causa dele. Então, seus discípulos, naquele momento, que jantar horrível, né? Que ceia horrível, porque naqueles momentos eles viveram eles enfrentaram uma grande crise de fé. Eles temeram pelos futuros acontecimentos que foram preditos pelo Mestre. E principalmente a sua pouca fé resvalava no fato daquela pergunta íntima que dizia: como assim? Por que o Mestre não faz nada para mudar esse cenário? Né? Por que ele vai se permitir entregar? Eles se questionavam sobre como alguém que estava prestes a ser traído e crucificado poderia ser realmente o Messias. Se manter tão calmo diante de acontecimentos tão nefastos que estavam por vir. Será que não é essa a mesma sensação que assola muitos corações dos fiéis das mais diferentes correntes religiosas, filosóficas, esotéricas do mundo neste mesmo momento? Porque eles estão esperando muito esse portal, achando que vai haver uma mágica. E não é assim. Os discípulos da atualidade, eles não estariam se perguntando por que o Cristo, por que os seus emissários, né, que somos nós, não fazem nada para mudar essa realidade, a realidade desses fatos, diante dessa grande possibilidade de uma nova discórdia mundial que vai abalar a paz, que vai abalar a prosperidade, que vai abalar a evolução da Terra, que vai trazer dor, enfermidade, sofrimento. É o 4º cavaleiro que foi liberado, meus irmãos. Os outros 3 já estavam aí. Os 4 estão aí. Não poderiam nós outros intervir e silenciar essas armas e imobilizar os tanques, os canhões, as metralhadoras a favor da paz? O que vocês acham? Poder para isso nós temos, mas nós não podemos. Porque fazer isso seria interferir no livre arbítrio dos homens e alterar o curso da sua evolução natural. O Euler trouxe no domingo o exemplo da borboleta, não foi isso, Euler? Ele trouxe o exemplo da borboleta que quando o casulo já está maduro e ela começa a romper o casulo, colocando a ponta das suas asas para fora com dificuldade, e se você, no afã de querer auxiliar, apressar essa libertação dela do casulo, vai lá e corta o casulo para que ela possa ganhar o espaço mais rapidamente, o que vai acontecer? Ela vai sair do casulo com a asa totalmente defeituosa, porque não houve o tempo de amadurecer os seus músculos, a sua força para que esticasse as suas asas. A mesma coisa. Então, nós não podemos intervir no livre-arbítrio da humanidade, dos homens, porque nós estaríamos alterando o curso da sua evolução natural. São os homens que devem decidir o seu destino. Os emissários do Cristo, o comando galáctico, a Ashtar-Sharan, todos eles estão aqui para orientar, para aconselhar, para acompanhar, para amparar, mas não para fazer uma intervenção da forma como vocês desejam que pudesse ser feita. Embora atordoados, né, aqueles discípulos, eles mantinham o amor e a devoção em Jesus. Da mesma forma, vocês hoje, embora aturdidos, confusos, angustiados, vocês também mantêm, né, um profundo amor, uma profunda devoção ao Cristo. E é por esse motivo
que nós estamos aqui entre vocês. É por esse motivo. Sabendo e sentindo este amor e essa devoção, é que o Cristo, mesmo prevendo o seu sofrimento físico, ele esquece o seu próprio temor e ele vai consolar os seus amigos, vai dizer doces palavras, vai dar a eles confiança no futuro. Não se turbe o vosso coração. Acreditem em Deus e acreditem também em mim. Quando ele está dizendo isso, ele está abrindo uma porta para a solução dos problemas. Jesus não disse, não se turbe o vosso coração de uma forma superficial, apenas para motivar os seus discípulos diante de um momento difícil. Não foi essa a intenção. A frase não é um conselho vazio, não é uma mera frase solta no tempo, no espaço, para poder acalmar aqueles corações naquela hora. Não, não. Quando Jesus disse, não se turbe o vosso coração, ele estava oferecendo garantias de que realmente tudo ficaria bem. Ele estava oferecendo garantias. Uma dessas garantias foi quando ele afirmou que na casa do Pai existem muitas moradas e que ele ia na frente preparar um lugar para que todos pudessem estar onde ele estivesse. Uma outra garantia foi quando ele disse, olha, eu vou, mas eu vou enviar um outro Consolador que os fará lembrar de tudo que eu disse e que vos ensinará outras coisas. Ele deu várias garantias de que tudo ficaria bem. Essas garantias não ficaram restritas somente aos seus discípulos naquela noite tão importante, não. Elas se estendiam a todos os seus seguidores que o amavam verdadeiramente. Essa frase, não se turbe o vosso coração, se estende a todos vocês, a todos nós, a toda a humanidade que nesse momento passa por algum tipo de problema coletivo, de privação. E é nessa noite tão importante, da mesma forma como foi aquela noite em que ele pronunciou, essa noite é memorável deste portal sagrado do 22/2/2022, em que ele renova as suas garantias. Não se turbe o vosso coração. Então, assim como aqueles discípulos foram confortados naquele momento, hoje nós também encontramos conforto nas mesmas palavras de Jesus. Jesus permanece presente, permanece atento a todas as nossas necessidades. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas vos serão dadas por acréscimo. Ele promete não se esquecer daqueles que nele depositam a sua confiança. Ele promete não se esquecer dos homens de boa vontade. Ao contrário, ele garante que tudo que for pedido em seu nome, com fé, com propósito e interesse no bem e no amor, que ele atenderá. Ele promete. Então, o nosso coração deve estar confortado, porque todos que confiam no Cristo não estarão desamparados. Se vocês querem consultar essa promessa, vá lá no Evangelho de João, nesse capítulo 14, leiam o capítulo 14. Vocês vão encontrar várias dessas garantias. Por fim, nós não devemos perturbar o nosso coração, pois Jesus nos deixou a maior garantia de todas. A maior garantia de todas. O maior presente de todos. Um presente que jamais o mundo poderá nos tirar. Um presente que os seus governantes não poderão tirar. Que ninguém poderá tirar
se você não permitir, Ele nos deixou a sua paz. E esta paz, independente de qualquer guerra que o homem possa fazer, ela é insondável. Ela guarda os corações daqueles que genuinamente amam ao Cristo, que o servem. E essa paz é motivo suficiente para que estas pessoas não permaneçam perturbadas. E é por isso, mais uma vez, que nós repetimos as palavras do Cristo. Em mim tenhais paz, pois no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu vos dou a minha paz. Paz e luz, em nome do Cristo. Asca.